Boa noite a todos. Estamos começando mais uma reunião da Academia Cearense de Medicina. Hoje é 9 de junho de 2021. Passo a palavra agora para o Henrique Leal, acadêmico Henrique Leal, para comandar a reunião. Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma reunião regular das segundas quartas-feiras de cada mês da Academia Cearense de Medicina. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, além de agradecer a presença de todos, agradecer também à confreira Ana Rosenberg pela gentileza de ceder essa sala para essa reunião. E hoje nós teremos a conferência do Dr. João Ximenes, que será apresentado pelo acadêmico Roberto Nisice, e falará sobre doenças físicas e espirituais, distintas ou parte de um todo. Então, eu peço inicialmente ao presidente em exercício, acadêmico Janedson Baima, que faça a abertura oficial da reunião. Palavra com Janedson. Janedson, ligue seu som. Ok, Henrique, muito obrigado. Boa noite a todos os confrades e confreiras. Muito boa noite ao nosso conferencista de hoje, Dr. João Ximenes. Eu vou ocupar um pouco tempo, muito pouco tempo, para falar apenas 3 pontos. Primeiro, eu, com muita alegria, assim, quase que com muito entusiasmo, com muita alegria, eu vou pela primeira vez, né, que já esses últimos contatos que a gente tinha tido aqui à distância, a gente sempre tinha muita preocupação com a saúde do nosso presidente. E hoje, pela primeira vez, eu trago notícias maravilhosas para vocês. Falei com ele durante o dia de hoje 2 vezes, e ele está há 72 horas sem os 2 principais sintomas que me incomodavam. Está sem dor, está com os 2 olhos muito abertos, né? A pitose foi revertida, e está muito entusiasmado, fazendo plano para um futuro próximo e distante, agradecendo a todos os colegas da academia que estão ajudando, dentre eles alguns que estão aqui na nossa sala, e eu, com muita alegria, eu passo para vocês essa... Ele até colocou em dúvida se estaria aqui hoje conosco ou não, mas eu pedi para ele repousar mais, mas ele está em franca recuperação e nós, por isso, estamos muito alegres. Viu? A segunda notícia é que ontem à noite eu tive corroborada com a minha expectativa o recebimento da carta que nós tínhamos encomendado à comissão de confecção da carta da 19ª Bienal, e esse, digamos, é o último passo da Bienal, digamos assim, e fiquei numa expectativa maior, porque ela se demorou do prazo que a gente tinha estabelecido. Sou um homem muito preocupado, tinha muita preocupação com o desenrolar dos acontecimentos, mas eu tive a grata satisfação de... Eu não li ontem à noite, preocupado com como é que eu ia passar a noite, mas deixei pela manhã eu li, a carta é assim, absolutamente imparcial, é uma carta competente do ponto de vista literário, que se remete única e exclusivamente aos acontecimentos que aconteceram na Bienal, tanto é que ela é denominada como Carta-Resenha da 19ª Bienal da Academia Cearense de Medicina. Fiquei muito feliz com a carta, né? Nós vamos divulgá-la oportunamente. Houve pequenas correçõezinhas que eu acertei hoje para a doutora Ana Margarida em relação à questão puramente de digitação, só isso. E ela deve estar até amanhã me mandando isso, porque passa também pelo crivo do coordenador da comissão, que é o doutor Carlile, e pelo, digamos, o autor da redação, o principal autor da redação, que é o doutor Marcelo Gugel, que está um pouco reservado com problema de saúde também, mas está bem. Então, essa é outra alegria que eu tive hoje. Finalmente, eu queria só tecer brevíssimos comentários a respeito do doutor João Ximenes. É só dizer para ele o seguinte: doutor João Ximenes, o senhor está agora chegando numa casa de amigos. E todos aqueles que são convidados a visitar essa casa, a porta se escancara e você adentra como novo amigo nosso. É muita alegria nossa receber você, viu?
Se nós estivéssemos no Limoeiro, do doutor Jaci Figueiredo, ou no Quixadá, do doutor Sebastião Diógenes, ou, quem sabe, no Baturité, da doutora Ana Margarida, ou mesmo no Jucás, dos doutores e acadêmicos Valdenei Rolim e Carlile Lavaux, talvez nós espichássemos um conjunto de cadeiras de balanço na calçada para poder ouvir com muito prazer a sua prosa e a sua sabedoria. Mas como aqui na capital não é muito seguro botar as cadeiras na calçada, então eu queria que você entrasse na nossa porta e se sentasse na cadeira, no estofado mais confortável que nós temos, que foi reservado para você. Sinta-se em casa, sinta entre amigos. Desde já, eu lhe dedico o nosso respeito, a nossa amizade e a nossa gratidão pela sua disponibilidade de vir ensinar para a gente tema de tão grande sensibilidade, viu? Então, sinta-se completamente à vontade. É uma alegria estar com você aqui. Eu quero passar agora, devolver a palavra ao acadêmico Henrique Leal. Por favor, Henrique. Henrique, ligue seu som, por favor. Eu agradeço as palavras do confrade Janedson Weiman e passo a palavra ao acadêmico Roberto Mises, que fará a apresentação do palestrante. Com você, Roberto. Boa noite, confrades e confreiras. Estendo a todos os convidados presentes virtualmente, prestigiando esse nosso evento. Quero também dar um forte abraço aos membros da Sociedade Médica São Lucas, os quais eu tive a esperteza de convidá-los. E também quero agradecer a Deus pela recuperação da saúde do nosso presidente, Pedro Henrique Saravia Leão, como já foi citado pelo acadêmico Janésio, e o nosso presidente da Comissão Científica, acadêmico Irã Rabelo, que está já entre nós. Isso é uma grande satisfação. E também desejar ao acadêmico Marcelo Gugel que ele tenha tudo resolvido a contento da sua relação, dessa enfermidade que será temporária. Então, teremos hoje a 5ª conferência de 2021. Essa conferência ela versará de um tema um pouco diferente dos outros temas que nós abordamos costumeiramente nas nossas reuniões científicas mensais. O nome da conferência é Doenças Físicas e Espirituais, Distintas ou Parte de um Todo. Este tema será abordado pelo Dr. João Ximenes como uma relação da alma em relação ao nosso corpo, avaliando as repercussões das mudanças destes conceitos na prática médica, apresentando, então, uma opção mais completa e mais eficaz de uma intervenção no processo da saúde e da doença. Para brilhantar esta conferência, então, convidamos o professor João Ximenes e vou relatar rapidamente o seu belo currículo. O Dr. João Ximenes é médico pela Universidade Federal do Ceará. Fez a sua residência médica em otorrinolaringologia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no campus de Botucatu. Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo. Fellowship em otorrinolaringologia pela Universidade de São Paulo. Ele é professor adjunto de otorrinolaringologia da Universidade Federal do Ceará. Professor do curso de medicina da Unicristos. Médico endoscopista respiratório do Instituto José Frota. Ex-coordenador do Comitê de Ética do Hospital São Carlos. Ex-diretor da Cooperativa de Endoscopia do Ceará, a COPEND. Ex-presidente da Cooperativa de Otorrino do Ceará. Ex-conselheiro de administração da Unimed Fortaleza e MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Esse belo currículo, sem dúvida, abrilhantará muito mais ainda esta nossa grande conferência que será realizada agora por ele. Dr. João Ximenes, a palavra está com você, meu amigo. Então,
Boa noite a todos. É uma grande alegria, agradeço a Deus a oportunidade de estar com os senhores e as senhoras. A maior parte foi meu professor, minha professora, foi importante na minha formação enquanto médico, que foi realizada aqui no Ceará. É uma responsabilidade muito grande falar para os senhores, me senti muito acolhido na palavra do professor, do Dr. Janedson. Então, queria começar declarando com relação ao conflito de interesses, né? O nosso Código de Ética Médica nos solicita declarar se há algum potencial conflito de interesse. Na realidade, não há nenhum conflito do ponto de vista financeiro ou comercial, nenhum conflito de interesse, apenas algo mais do ponto de vista espiritual. Eu tenho que declarar a minha fé, sou católico, e tudo o que nós vamos abordar aqui é a sã doutrina trazida desde Jesus Cristo até nós pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, se há algum conflito de interesses, está aqui declarado, e que, na realidade, o que eu gostaria mesmo era que todos os senhores e as senhoras pudessem guardar no coração o que nós vamos aqui discutir, que eu tenho estudado nos últimos 4 a 5 anos esse tema, então é uma coisa que eu tenho muita alegria de poder compartilhar com os senhores. A ideia inicial desse curso surgiu lá na faculdade, na Unicristos. Os alunos me pediram para tecer um curso sobre esse assunto, doenças do corpo e da alma. Foi um curso de 6 horas. Aqui nós fizemos apenas um breve resumo de mais ou menos 1 hora e 10, onde nós vamos abordar o tema. O século XXI que nós vivemos, um século muito repleto de inovações médicas, telemedicina, internet das coisas, cirurgia robótica, impressão 3D de órgãos, uma evolução muito grande. Todos nós vivemos essa mudança que aconteceu nos últimos anos, mas talvez essa mudança não veio com ela, não foi possível com ela contornar, resolver problemas básicos da nossa saúde pública, da nossa saúde individual enquanto cidadão. Nós temos que, no Brasil, em torno de 30% da população, é um valor extremamente alto. De cada 10 brasileiros, 3 têm hipertensão arterial. No mundo se estima que 320 milhões de pessoas sofrem de depressão. No Brasil, esse número chega aqui, no Brasil, 6%, 5,8% sofrem de depressão, são 11 milhões de pessoas, e 9% de distúrbios da ansiedade. Então, se a gente somar aí 9% de ansiedade com 6% de depressão, temos 15% de pessoas da população brasileira sofrendo de distúrbios de ansiedade e depressão. Com relação à dor lombar, uma lombalgia, todos esses avanços da medicina não foram suficientes para que 12% da população mundial sofra de lombalgia. Se nós pegarmos na população brasileira, no mundo são 540 milhões de pessoas sofrendo de lombalgia. Cefaleia, nós temos que é um estudo da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Ximenes, com licença, só um minuto. Não. Estão pedindo aqui para você colocar no modo de apresentação. Não está no modo de apresentação? Ampliar mais sua tela, não está. Para mim está, perdão, vou fazer novamente aqui, vou repetir. Só um segundo. Peço perdão, deve ter tido algum problema aqui no Zoom. Não esqueça que você está em casa. Vem em casa, a gente não se afoba com nada, não. Fique tranquilo. Perdão, vou só fechar aqui É para colocar em tela cheia. É porque o Zoom, eu tenho uma certa dificuldade aqui com o Zoom, mas eu acho que agora vai.
É aí mesmo. Clique aí que vai dar certo. Pronto, deu certo? Agora sim. Peço perdão mais uma vez. Então, em cefaleia, dor de cabeça, nós temos que 15% da população brasileira sofre de cefaleia, de enxaqueca, 3% de cefaleia tensional e 7% de cefaleia crônica diária. Ou seja, esses avanços, se você somar aqui, dá 35% da população com algum tipo de cefaleia crônica. Diabetes ainda é mais assustador. 10%, em torno de 9,3% da população mundial sofre de diabetes tipo 2. No Brasil, os dados são semelhantes. A previsão é que isso suba, né? Hoje são 578 milhões de pessoas no mundo com diabetes, e em 2045 teremos 700 milhões de pessoas afetadas por diabetes. O que a gente pode observar? Que esses avanços que a medicina trouxe, ressonância, tomografia, PET scan, tudo isso não conseguiu resolver problemas básicos. Eu trouxe aqui as doenças mais frequentes, poderíamos falar de tantas outras, trouxe só algumas delas. Essa repercussão, essa evolução não repercutiu na melhoria da qualidade de vida. Talvez aumentou a quantidade de anos que a gente vive, mas talvez não tenha melhorado a qualidade de vida. E se a gente for tentar entender a razão disso, com certeza qualquer um de nós vai chegar no modelo biomédico como a razão. A crença cartesiana, na verdade científica, só o que é científico é válido. O modelo descrito por René Descartes, no século XVI, em que a ideia era permitir construir uma completa ciência da natureza, acerca da qual poderia ter absoluta certeza. Uma ciência baseada na matemática, em princípios fundamentais que dispensassem demonstração, rejeitando todo e qualquer conhecimento provável. Só devemos acreditar no que pode ser perfeitamente conhecido, que não haveria dúvidas. O modelo cartesiano, então, consiste em decompor o problema em partes pequenas e dispor em ordem lógica. Isso é a característica essencial do modelo científico que nós vivemos. Isso provou ser extremamente útil em várias ciências, mas talvez na medicina esse modelo tenha tido consequências negativas, porque essa ênfase excessiva do modelo cartesiano fragmentou o nosso pensamento enquanto pensamento acadêmico e levou ao reducionismo na ciência. A crença de que em todos os aspectos dos fenômenos complexos podem ser compreendidos a partir da sua redução. Falando um pouquinho sobre esse homem, René Descartes, ele talvez seja o filósofo ali do final do século XVI, começo do século XVII, que mais influenciou a medicina, todas as ciências, mas em especial a medicina, em que ele propôs um modelo dualista, um modelo em que ele separou a mente do corpo, entidades separadas. Inclusive, ele localizou que a alma, ele indicou que a alma se localizava em uma determinada glândula, uma glândula que fica no meio dos hemisférios cerebrais, uma pequena glândula que a gente conhece como glândula pineal, responsável pela termorregulação, e lá ele localizou como a sede da alma. Então, a saúde passa a ser vista de uma forma mecanicista, igual ao funcionamento de um relógio. Ele viveu no momento da Revolução Industrial e ele se utilizou do modelo construtivo de um relógio para explicar a saúde. Então, o modelo ele é mecanicista. A doença e o homem são entendidos como um relógio defeituoso, que a gente só precisaria trocar uma peça desse relógio. As descobertas que se seguiram a partir de René Descartes, como a discussão do sistema microbiológico a partir de Louis Pasteur, os estudos do alemão Koch sobre o bacilo de tuberculose, as descobertas de Virchow sobre a patologia celular, tudo isso acabaram contribuindo para que o pensamento reducionista, mecanicista e dualista de René Descartes invadisse as nossas universidades. A gente parar para pensar, a gente entende que
a infecção é muito mais do que apenas a presença de um micróbio. A aterosclerose é muito mais do que apenas uma taxa elevada de colesterol, e o câncer é muito mais do que células mutantes. O ensino médico ele passou a ser fortemente influenciado por essa visão dualista no sentido de separação do corpo e da alma, mecanicista, na ideia de que a saúde do homem... meu irmão, me perdoe usar a sala, viu? Eu estou aqui usando a sala, o doutor do plantão chegou para usar a sala, meu irmão, me perdoe. Não está trabalhando, não. Pode ficar tranquilo. Deus abençoe, meu irmão. O modelo dualista, a separação do corpo e da alma, o modelo mecanicista, em que a doença pode ser entendida como uma peça danificada do relógio, e reducionista, que eu reduzo problemas complexos a pequenas situações, como uma célula cancerígena. Ainda que a gente negue, todos nós aqui, a maior parte de nós envolvidos com o ensino da medicina, apesar de que nós não tenhamos a plena consciência disso, esse modelo que nós aprendemos, nós acabamos reproduzindo nos nossos currículos e na nossa própria prática médica. Então, modelo biomédico, reducionista, dualista e mecanicista. Isso separou por completo a razão e a fé. A concepção de Deus foi duramente comprometida nesse modelo biomédico. E hoje eu dou aula no 8º semestre, eu tive a alegria de ser companheiro de trabalho do professor Sebastião, foi meu professor, foi talvez a pessoa que me influenciou mais fortemente para ser otorrino, que é uma profissão que eu abracei há tantos anos e me traz tanta alegria. Tive a alegria de ser seu aluno do professor e também companheiro de trabalho. Nós trabalhamos às segundas-feiras na faculdade de medicina, eu trabalho até hoje. E uma vez eu fui falar para o aluno que o ser humano tinha alma, os alunos olharam para mim e disseram que eu era pseudocientista, porque eu não conseguia provar que a alma existe. Então, essa concepção, essa separação que foi causada pelo modelo dualista em todas as ciências, em especial na medicina, fez com que se tornasse um dogma. A separação do corpo e da alma virou quase que um dogma. O homem é corpo, apenas matéria. O último vestígio de espiritualidade foi levado a um local que a gente chama de inconsciente, um local que abarca tudo e que nada explica. Chegamos ao ponto de que esse livro, que é tido como um grande livro, em que o homem foi reduzido apenas à sua fisiologia, o movimento a impulsos de ordem mecânica. O cérebro criou o homem. Esse pesquisador brasileiro, Antônio Damasio, que reduz todos os princípios da alma apenas a fisiologia. E aí a gente entende facilmente por que a gente, saindo aqui no Antônio Salles, eu estou aqui no Zé Frost, vou pegar Antônio Salles em direção à minha casa, vou ver mais ou menos umas 10 farmácias até chegar em casa, ali perto do Iguatemi, porque nós vivemos uma overdose de farmácias. É óbvio que isso reflete que o nosso modelo não é satisfatório no alívio da dor e do sofrimento das pessoas. E aí a gente pergunta, o ser humano tem alma? Então, vamos entender um pouquinho sobre essa palavra alma, que passou a ser quase proibido de se falar dentro de uma faculdade de medicina. Em latim, temos duas palavras, a anima como princípio vital em geral e ânimos como princípio vital do homem. Em hebraico, nefesh e ruah, como sopro ou espírito. Em grego, psique, alma como princípio vital e nous como princípio do pensamento. Um pouquinho da evolução histórica, né, trazendo lá da filosofia clássica, o homem passou a imaginar que não era só matéria, desde Tales de Mileto, talvez o primeiro filósofo pré-socrático, alguns séculos antes de Cristo, ele entendia que num panpsiquismo a alma estava presente em tudo. Mas Pitágoras, o grande matemático, já entendeu que o ser humano tinha alma e ainda disse mais, que essa alma era imortal, que apesar da matéria se decompor, a alma permaneceria. Sócrates afirmava que Deus infundiu no homem o que se tem de maior e melhor, a sua alma. E lá ele localizou a razão e confirmou o que Pitágoras havia falado previamente da sua imortalidade.
Platão afirma que a alma foi criada, que ela não foi formada. Ele afirmava que a alma é racional, ela é irascível, é concupiscível. E o seu famoso mito da parelha alada, de dois cavalos, em que ele apresenta a competição, o dualismo entre o corpo e a alma. Aristóteles ele chega no ápice do conhecimento da filosofia clássica, em que ele diz que ele corrige os seus predecessores, ele apresenta um modelo de uma composição harmoniosa, não mais dualista, mas com uma dualidade, em que havia uma união substancial. A alma é a causa primária em virtude da qual nós vivemos, percebemos e pensamos. No pensamento da patrística, que é iniciada com Justino, no primeiro século depois dos apóstolos, e vai até o século VII, com João Damasceno, na igreja grega. Então, aqui eu coloquei o primeiro e o último expoentes da patrística. A patrística é esse conhecimento teológico e filosófico do primeiro milênio. Justino afirma, era um grande filósofo, afirma a imortalidade da alma e que essa imortalidade era por vontade de Deus. O médico que você passou. Perdão? É alguém que está com o som ligado, que entrou agora. Por favor, desligue o som. Posso continuar, professora? Pode continuar. Gregório de Nissa apresenta que o corpo e a alma são criados simultaneamente na hora da concepção dos dois gametas, da junção dos dois gametas. Agostinho de Hipona, o grande santo Agostinho de Hipona, ele tem a definição mais simples e completa. Ele diz que a alma é uma substância dotada de razão apta à reger um corpo. São Máximo, confessor, afirma que a alma é criada por Deus no momento da concepção, reafirmando o conceito apresentado por Gregório de Nissa, e São João Damasceno afirma que o olho, a alma é para a mente é para a alma, como o olho é para o corpo. Então, Agostinho de Hipona, no seu grande livro, O Livre-Arbítrio, um livro que eu recomendo a leitura por cada um dos senhores e das senhoras, ele prova a existência de Deus a partir da existência da alma. Algo superior à alma deveria existir para criar algo tão perfeito, a alma humana. A evolução do termo cresce ainda mais com a escolástica, aquele período do início do segundo milênio, em especial quando Tomás de Aquino acessa o material de Aristóteles. Então, Tomás de Aquino consegue trazer todo o conhecimento clássico com a visão cristã. Tomás de Aquino afirma que a alma é criada diretamente por Deus e é o ápice da criação material, o homem é o ápice da criação material, existindo no horizonte, no limbo, no espaço entre o tempo e a eternidade, aproximando-se do Supremo. E aí vem René Descartes, que eu acabei de citar, a partir do século XVII, do início do século XVII, separando o corpo da alma, reduzindo a importância da alma, da integração, separando por completo as doenças, as afecções. Depois vem o seu seguidor David Hume, apresentando o homem, conhecimento se reduz à experiência, ele é o pai da psicologia experimental. Depois, Immanuel Kant vem falar sobre o eu pensante, apesar de afirmar da sua imortalidade do livre-arbítrio. E, por fim, os psicólogos, pai da psicologia experimental, substitui por completo o termo alma pelo termo mente, consciência. Depois, Eduard Tritschner, ele vem dizer que a mente é tão somente a soma das experiências dos processos mentais. E John Watson, fundador do comportamentalismo, vem dizer que a crença da alma é absolutamente medieval, supersticiosa, mágica, deve ser encarada como um horóscopo absolutamente desconexa da realidade. Então, o objetivo de Agostinho em provar a existência de Deus a partir da existência da alma fez com que a ciência moderna, iniciada por esse homem, René Descartes,
tentasse provar a inexistência de Deus a partir da inexistência da alma. Se Deus existe, se a alma existe, alguém perfeito deveria ter criado. Se a alma não existe, eu não preciso mais de Deus. Então, a ciência moderna foi retirando a alma para poder retirar. O seu objetivo final não era nem só retirar a alma, era retirar Deus da vida das pessoas. E o homem, ele sabe que tem uma alma. O homem se descobre como racional, se distingue dos outros animais pelo conhecimento de conceitos universais, pela percepção de si mesmo. Um animal, ele não tem percepção de si mesmo. Um cachorro, ele não tem vontade própria. Um dia desse eu fui para um sítio e um meu amigo disse assim, esse cachorro, o meu cachorro, tem um cachorrinho, tem que conhecer aqui esse rio para quando ele quiser vir tomar banho, ele vir para o rio. Eu disse, não, o cachorro ele não vai estar lá em casa pensando assim, eu quero que chegue o final de semana para ir tomar banho. Ele não tem vontade própria. Isso é próprio do homem. Isso a matéria não é capaz de explicar. O grande dominicano, talvez um dos maiores dominicanos do século XIX, final do século XIX, início do século XX, Antônio Dalmassi Sertilanges, ele diz, todo ser age, no seu grande livro, A Vida Intelectual, ele diz, todo ser age segundo sua natureza e suas forças, e depois repousa em paz. Apenas o homem vive de pretensões e de tristezas. É muito fácil você observar um animal, nos observar, nos conhecer diferente deles. Então, o ser humano tem alma, sim. O homem é alma e corpo, espírito e matéria. O Catecismo da Igreja Católica, 6C, Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 327, diz, Deus criou o homem conjuntamente, Deus criou conjuntamente ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. E, em seguida, Deus criou a natureza humana, que tem um pouco de cada, um pouco do angélico e um pouco do animal, por compor-se de espírito e de corpo. O criacionismo, a ciência sempre separou. A Bíblia é criacionista, todo o pensamento católico, toda a tradição judaico-católica é criacionista, e a ciência hoje ela é evolução. João Paulo II diz que nada está interferindo se o evolucionismo, se a teoria de Darwin, que é apenas uma teoria, for comprovada, em nada afeta o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Apenas que a alma humana, do que depende definitivamente a humanidade do homem, por ser espiritual, não pode ter surgido da matéria. O Papa Emérito Bento XVI diz que a teoria da evolução pode coexistir com a fé. A fórmula exata não é criacionismo versus evolução, mas sim criação mais evolução. A teoria da evolução descreve os processos biológicos, os processos espirituais ela não consegue desenvolver. Então, no livro, um livro sobre o pecado original, o professor Felipe Aquino, que é um cientista, químico, físico, professor de universidade aposentado, ele diz, o que a igreja não aceita da teoria de Darwin é apenas que a alma pode ter vindo da evolução da matéria. Não. A igreja diz que afirma, com toda a sua tradição, com todos os seus santos, com toda a sua história de 2000 anos, com o magistério da igreja, afirma que ela foi criada por Deus. E se houve a evolução, então, em certo momento, quando o ancestral estava já organizado e apto para receber uma alma racional e imortal, Deus a criou e nele a colocou. Na Sagrada Escritura, é o sopro de Deus nas narinas dos homens, a sua infusão da alma. Mas, tudo bem, o homem tem alma, acho que cada um de nós tem experiência suficiente para saber disso. O que seria a alma humana? A definição de Agostinho diz que é uma substância, ou seja, contida em si mesmo, com realidade própria, dotada de razão, que conhece e mantém o conhecimento inteligente na memória, com determinação racional e consciente no ato de vontade,
essa substância dotada de razão está apta, ela foi feita, foi criada para reger um corpo humano. O corpo só é humano devido à presença da alma. Ou seja, o homem é algo de angélico e algo de animal. A criatura humana tem um pouco de espiritual e um pouco do mundo terrestre. Mas quem deve reger essa unidade do corpo e da alma é a alma. A alma deve reger o corpo e não o corpo reger a alma. E a doença vai surgir, nós vamos falar logo em breve, ela surge, a doença, quando essa relação entre corpo e alma se desfaz, quando o corpo rege a alma e não quando o corpo é regido por ela. Vamos entender melhor, dando as potências, as potencialidades da alma. Então, a alma, desde a filosofia clássica, pela filosofia patrística, chegando até Tomás de Aquino, o grande Santo Tomás de Aquino, afirma que a alma ela é formada de inteligência e de vontade, e ele diz que essa é a parte superior da alma, a parte em que o inimigo de Deus, o demônio, não age. A inteligência e a vontade é destinada apenas a Deus agir, e a vontade, Deus concede o livre-arbítrio para o governo do homem. Mas ela também é formada pela memória, pelos sentidos, pela imaginação, pelos sentimentos de alegria, tristeza e raiva. Então, quando eu tenho uma memória passada, a minha alma está trazendo para o meu cérebro físico uma memória, uma recordação da infância, um cheiro, uma fala de uma pessoa, uma música do meu relacionamento com a minha esposa, no começo do namoro, enfim, tudo isso está na memória, está na minha alma. A minha imaginação, quando eu me imagino, tudo isso é na alma, a porção inferior da alma. Então, o que é do animal? O que o homem é do animal? A alma humana está na fronteira das criaturas espirituais e corporais. Por isso, nela se reúnem as potências tanto do animal quanto dos anjos. Dos animais, conhecer através dos sentidos, e o desejar através do concupiscível, que é o que sustenta o corpo, a gula, a alimentação e o sexo, e o irascível, de ter determinação de fazer aquilo que é difícil, o árduo. E dos anjos, o conhecimento através da inteligência, não através dos sentidos, e o desejar através da vontade e não do concupiscível e do irascível. Ou seja, o homem é uma junção de tudo isso. Agostinho diz, o animal sente, mas não sabe que sente. Sente dor, mas não sofre. Por isso o sofrimento completa João Paulo II 15 séculos depois, 17 séculos depois. Por isso o sofrimento humano o sofrimento é eminentemente humano. Sabe que sofre e se pergunta o porquê. E quando ele não descobre a razão do seu sofrimento, aí mais é que ele sofre. Então, a alma humana é regida, é apta e deve reger o corpo. E esse conhecimento ele é acessível apenas pela luz natural da razão. Não houve necessidade de revelação divina, porque Aristóteles, 3 a 4 séculos antes de Cristo, já diz que é importante que a alma submeta o composto corpo e alma como um cavalheiro, que o doma o seu cavalo, ou seja, não de forma agressiva e despótica, mas de um modo equilibrado e político. Esse exemplo é, talvez, o que mais vai ser útil para que a gente entenda o processo de saúde e doença. Um cavaleiro que domina o seu cavalo de forma dócil, de forma equilibrada. Quando o corpo domina o cavaleiro, quando o cavalo domina o cavaleiro, as doenças vão surgir. Né? Que é por que nós adoecemos? Dor de cabeça, dor nas costas, diabetes, sinusite, tontura. Em 388, esse livro, o Livre-Arbítrio, foi escrito entre os anos de 388 e 395. Foi no período em que ele saiu de
do Porto, em que ele começou a escrever, a sua mãe ainda estava viva, Santa Mônica, e ele estava no Porto de Ostia, que fica próximo a Roma, e de lá ele vai para Tagaste, vai viver, volta para a sua terra natal, no norte da África, e ele termina de escrever já sagrado padre e depois sagrado bispo da cidade de Hipona. O que ele vai dizer? A alma humana é uma perfeição incompleta. Estando apta a completar-se, ela sente o desejo de fazê-lo, de se completar. Mas a alma humana é o que Deus tem de mais perfeito na sua criação material, apenas depois dos anjos. Só algo superior à alma é capaz de completá-la. E só a plenitude de Deus completa a alma humana. Meus senhores e senhoras, essa talvez seja o ponto inicial para a gente entender por que a medicina moderna é tão ineficaz na arte de tratar, na arte de curar, na arte de aliviar dor e sofrimento. Porque a alma humana ela só se completa com Deus. Todas as vezes que nós queremos completar com algo que lhe é inferior, aparecerá a doença. Se eu quiser completar aquela perfeição incompleta que é a alma humana com comida, através do pecado da gula, eu vou adoecer. Eu vou ter obesidade, hipertensão, várias doenças como tontura, enxaqueca, muitas doenças lombares, osteoarticulares, doenças hepáticas. Se eu quiser completar aquela perfeição incompleta que é a alma humana com sexo, através do pecado da luxúria, eu também vou adoecer. Se for completar, se eu tentar completar com bens, com algo material, com riqueza, através do pecado da avareza, do vício da avareza, da doença da avareza, também eu vou gerar doença. Com ódio, eu posso tentar completar com ócio, eu posso tentar com o que é dos outros, eu posso tentar completar aquela perfeição incompleta que busca se completar, que deveria buscar se completar em Deus, mas se ele tentar se completar consigo mesmo, através do pecado da soberba. Então, o responsável pela submissão da alma às paixões é o livre-arbítrio, que está localizado na alma, na região da vontade. A alma, ao se submeter às paixões da carne, ela é punida por tão grande falta, por tão grande pecado. Por ser dominada pelas paixões, por ser despojada das riquezas das virtudes, por tornar-se pobre e desgraçada, ser tiranizada pelas paixões. A alma se torna perturbada, deixa o homem oscilando entre o temor e o desejo, entre a ansiedade mortal e a falsa alegria, entre o tormento de ter perdido um objeto e o ardor de adquirir um outro que ainda não possua. Deixa o homem, como a psiquiatria moderna diria, deixa o homem bipolar. A ciência moderna ela gosta de colocar nomes novos para conceitos antigos. Isso aqui, Santo Agostinho descreve no ano 395 uma pessoa bipolar, uma pessoa tiranizada pelo seu corpo, uma pessoa dominada pelo seu corpo. Ele completa: o homem que se deixa dominar pelo corpo, ele é ferido pela gula, dominado pela avareza, escravizado pela ambição, consumido pela luxúria, torturado pela inveja, aniquilado pela preguiça, excitado pela ira e inchado pelo orgulho, abatido pela humilhação. Repito, esse livro, eu estou trazendo aqui pequenas partes do livro O Livre-Arbítrio, que eu recomendo de coração a leitura, escrito entre 388 por 395 depois de Cristo. Um livro que explica muito mais psiquiatria do que qualquer tratado de psiquiatria moderna. Então, para a gente entender o mal foi a grande busca de Agostinho. Ele andou por vários caminhos atrás do conhecimento da origem do mal, e ele conclui que o mal metafísico, o mal ontológico, ele não existe. Ele é a ausência de Deus, a ausência do bem. E essa ausência do bem insinua a má vontade no homem. Leva ao mal moral, que é o pecado, que a Sagrada Escritura tão bem descreveu no capítulo 3 do livro do Gênesis. E esse mal moral tem como consequência
o mal físico, o sofrimento e a doença. Ou seja, o mal ontológico, a ausência de Deus, leva ao pecado e o pecado leva à doença. Assim, não existe como evitar o mal físico, não há outra forma que não seja evitando o pecado. Como é que a Sagrada Escritura faz essa relação entre pecado e doença, entre doença e pecado? Em Romanos, a carta que São Paulo, Romanos foi escrito antes de São Paulo chegar em Roma. Ele escreve preso no caminho, na viagem que ia ter com o imperador César para ter a sua disputa, né, a sua acusação feita pelos judeus, e ele se apresenta e ele diz que ele é vendido ao pecado, e ele diz que o salário do pecado é a morte. São Tiago, ele diz que cada qual é tentado por sua concupiscência, que o arraste e o seduz, e em seguida a concupiscência concebe o pecado e dá à luz, e o pecado, né, a concupiscência o concebe e o dá à luz, e o pecado, uma vez maduro, gera a morte. O catecismo da Igreja Católica nos diz que a doença não é mais do que uma consequência do pecado no mundo. E no parágrafo 1264 diz que as consequências temporais do pecado, aí ela explica quais são: sofrimentos, doença e a morte. Então, no conhecimento da Igreja Católica, um conhecimento que começa com a tradição judaica, chega-se ao ápice na revelação feita por Jesus Cristo, interpretada por todos os 2000 anos de história da Igreja, trabalhada por filósofos que deram a sua vida por isso. A doença, qualquer que seja ela, por mais que nós não creiamos nisso, por mais que a gente não queira crer nisso, por mais que a faculdade de medicina que nós fomos formados tenha dito o contrário, a doença é consequência do pecado. E é tão interessante que a literatura universal, Fyodor Dostoiévski, escreve um livro de 600 páginas para provar esse conhecimento. Quem não teve a oportunidade de ler, sugiro que leia. Crime e Castigo, virou até filme, novela. Dostoiévski escreve esse livro com a finalidade de provar que um jovem estudante mata uma mulher que faz uma agiota, mata um agiota, depois tem que matar outra pessoa, e ele vai viver com o crime e o castigo que esse crime produz na sua alma. Ou seja, somente pelo sofrimento o homem se redime, e a vida é apenas a expiação da culpa por meio do sofrimento. Ou seja, pela luz natural da razão, sem a luz sobrenatural da fé, o homem é capaz de entender que a doença é fruto do pecado. E aí nós temos a grande sabedoria que os padres do deserto, a patrística, nos trouxe, finalizado por São Gregório Magno, um papa, em que nós temos 7 pecados capitais, e desses 7 pecados, 5 deles carnais, entre aspas, e 2 deles espirituais, esses 7 pecados, sob eles, abaixo deles, sob eles, se explicam todas as doenças pelas quais nós sofremos, pelas quais nós padecemos, pelas quais nós morremos. Por que separa-se em carnais e espirituais? Porque os espíritos angélicos, os anjos, os que pecaram, aquele terço do céu que diz que não serviria a Deus, eles pecam por soberba, por se achar iguais ou melhores a Deus, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal, e pecam por inveja. Um anjo não é capaz de pecar por ira, por preguiça, por avareza, por gula ou por luxúria. Então, por isso que são chamados pecados carnais. Apesar de que todo pecado reside na alma, está localizado na alma, portanto, espiritual, esses pecados são pecados carnais porque eles estão envolvidos com a parte animal do ser humano, enquanto a soberba e a inveja são pecados, do ponto de vista espiritual, o vermelho, a soberba, porque ele é o mais difícil que nós vamos lutar. Eu não vou descer detalhes sobre cada um deles, sairia do nosso foco, que é apenas uma apresentação, que nós fizemos no curso que eu falei para os senhores no início, de 6 horas, que foi um curso para os alunos da Faculdade de Medicina da Unicristos. Nós decompomos cada um dos pecados
apresentamos para eles tanto o pecado quanto o tratamento específico de cada pecado, falar um pouquinho sobre a gula. Antes de Cristo, já Hipócrates nos dizia que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Talvez uma das mais importantes frases de Hipócrates, considerado o pai da medicina antiga. Ele nos diz que o alimento nos serve tanto como prevenção quanto como tratamento. Esse artigo eu poderia ter trazido muitos outros, mas ele trouxe esse tratamento que acompanha 700 mil americanos aposentados, de um grupo, esse NIHAARP, é um grupo americano de aposentados que eles respondem questionários. Eles acompanharam durante 9 anos de follow-up, identificaram 31 mil pessoas que morreram, e eles avaliavam de que essas pessoas tinham morrido, e avaliavam o que essas pessoas tinham comido durante 9 anos, toda a alimentação deles, e viram que existe uma forte correlação entre alimentação e câncer, alimentação e doença respiratória. Aqui, dieta de fibras pode reduzir o risco de morte, de doença cardiovascular, doença infecciosa, doença respiratória. Ou seja, eles provaram que existe uma relação direta, isso foi uma grande coorte. Eu trouxe só um exemplo de um artigo, mas poderia falar de muitos outros, é óbvio, né? E aí o pecado da gula não é o pecado de sentir prazer em comer, mas é o desejo desordenado em comer ou beber. Esse é a desordem. Deus criou o mundo na sua ordem, e o pecado é fruto da desordem. Deus criou o mundo com a sua ordem, e a doença é fruto da desordem. São João Clímaco diz para a gente que não é possível cair nas mãos da luxúria se antes não se caiu nas mãos da gula. Isso é um conceito tão interessante que Hipócrates já tinha dito, que o excesso de alimento altera o sêmen e deixa um desejo excessivo pelo sexo, ou seja, a relação entre gula e luxúria já havia sido, alguns séculos antes de São João Clímaco, percebida por Hipócrates. São Gregório Magno, o Papa que explicou para a humanidade, para a posteridade, sobre os 7 pecados capitais, ele diz que tem 5 formas de gula. A gente sempre associa com a 4ª, que é o exagero da comida. Mas, para Gregório Magno, São Gregório Magno, grande Papa, existem 5 formas. Adiantar a hora de comer, antecipando a necessidade, buscar pratos mais refinados, desejar alimentos preparados com muito esmero, exagerar na quantidade ou na voracidade, na avidez do apetite sem limite. Santo Agostinho, ele explica isso de uma forma muito interessante. O que é o pecado da gula? Ele diz que é o pecado da noiva louca. O que é a noiva louca? Deus criou todos os alimentos para que a gente, ao comer um alimento saboroso, eu particularmente sou apaixonado por uma manga doce, para mim é o melhor alimento que existe. Então, quando eu como uma manga doce, ao invés de eu adorar aquela manga e dizer assim, eu adoro esta manga, eu tenho que louvar e bendizer a Deus. Meu Deus, eu te louvo e te bendigo por ter feito uma fruta tão saborosa para mim. E ele compara, então, a noiva louca que, ao receber um anel do noivo, a noiva se apaixona pelo anel. Então, ao invés de nós nos apaixonarmos pelo Criador de todas as coisas, nós nos apaixonamos por o que ele criou, pelas suas criaturas. Então, isso é um pecado de idolatria, exalta a criatura e não o Criador. E essas 3 fases a gente ouve no consultório sempre, né? Mas é só um pouquinho, é só uma mordida, mas é só hoje, mas eu mereço. Nós nem vamos comer só um pouquinho, você pegar um pedaço desse aqui de uma torta, eu nem vou comer só um pouquinho, você vai comer toda, nem vai ser só hoje, porque tem amanhã, tem depois da manhã, nem nós merecemos, meus irmãos, nós merecemos, infelizmente, pela maldade que habita em nós, é o inferno eterno. Então, São João Paulo II diz, pecamos quando procuramos Deus aonde ele não pode ser encontrado. Talvez essa seja
A melhor definição de pecado que a Igreja Católica, em 2000 anos, fez foi por esse grande santo que alguns de nós teve, né? Alguns de nós pôde conhecer, quando ele visitou o Ceará, aqui em 1980. Eu tinha 6 anos e eu vim passar aqui na rua da Assunção, esquina com a Duque de Caxias. Esse grande santo, ele nos diz que o homem confunde prazer, que é do corpo, com felicidade, que é da alma. Ele busca completar a sua perfeição incompleta, que é a sua alma, com algo criado, como, por exemplo, um mousse de chocolate desse, que realmente é saboroso. Mas jamais, jamais, meus irmãos, jamais isso vai lhe trazer felicidade, porque a felicidade é da alma. Jamais um alimento poderá, no máximo que ele pode lhe dar é um prazer, liberar endorfina, uma palpitação que seja, até lágrimas, se for o caso, mas jamais felicidade. Esse ditado romano diz que a gula já matou mais gente do que a espada. Imagine se os romanos vivessem hoje, como seria o ditado deles, com relação a todas as mortes causadas aqui nesse hospital que eu estou hoje, aqui no José Frota, o que tem de mortes causadas pelo excesso de álcool, o cigarro, né? Que o cigarro que também está dentro do pecado da gula, né? Se você pegar as 10 doenças que mais matam no Brasil, esse dado é de 2016, eu preciso até atualizar, faz tempo que eu fiz esse slide, você colocar as doenças cerebrovasculares, o infarto agudo do miocárdio, a diabetes, a doença hipertensiva, as doenças pulmonares, o câncer de pulmão, a cirrose, o câncer de estômago, todas elas têm relação direta com o pecado da gula. E se você entender que a raiz de todos os males não está na natureza, está na vontade desregrada do homem, na inversão da hierarquia de valores, no mau uso do livre-arbítrio. Eu imagino que uma cirurgia bariátrica não é capaz de atingir a alma humana. Por isso que ela, apesar de algum sucesso, tem tanto insucesso. As doenças se localizam na alma. Infelizmente, a dissociação feita pela ciência moderna entre corpo e alma fez com que nós tivéssemos uma visão míope da medicina. Infelizmente, todos nós fomos formados dessa forma. Por exemplo, as doenças crônicas não transmissíveis, elas têm relação direta com esses quatro mau usos da nossa liberdade. Uma alimentação não saudável, consumo de lixo, alimentos condimentados, alimentos conservados, com conservantes, estabilizantes, consumo de leite de origem animal, consumo de açúcares de rápida absorção, o uso excessivo do álcool, a inatividade física e o tabagismo. Isso é responsável por muito mais mortes do que nós podemos entender. Isso repercute, inclusive, economicamente no PIB. 8,7% das perdas do PIB acontecem por doenças crônicas causadas pelo mau uso da liberdade humana. O tratamento, desde o classicismo, desde o mundo clássico, desde os filósofos gregos, entenderam que doenças inflamatórias, reumatismo, catarro, a má qualidade de sono, o jejum, a prática do jejum, limpa o corpo de forma uniforme. O jejum nos preserva de nos entupir com satisfações substitutas. Esse é o pensamento que vem da filosofia de Hipócrates. Santo Tomás de Aquino, ele chega ao auge do conhecimento filosófico, com as suas grandes obras, e nos dá os benefícios do jejum. Purifica a alma, eleva os sentidos, submete a carne ao espírito. Resumindo aqui, no bom cearense, diz quem é que manda, mostra que quem manda é a alma e não é a carne. Quando você jejuma, você diz para o seu corpo que quem está no comando é a sua alma, é a sua vontade, é a sua razão. Torna o coração contrito e humilhado, dissipa a concupiscência, extingue as paixões, acende a luz da castidade, ou seja, controla a luxúria. E por mais incrível que pareça, recentemente a ciência se dobra a esse conhecimento tão antigo, mostrando que o jejum produz melhoria no cérebro, no
pâncreas, no rim, na gordura, no músculo, no osso, no coração, aumentando várias vias. Aqui nós poderíamos passar uma tarde e uma noite falando sobre o que o jejum produz de melhora no corpo humano. A luxúria, né, a alma do luxurioso é uma alma doente que se deixa subjugar pelo corpo. A função sexual passa a ter um lugar desmensurado, um lugar de destaque. A pessoa só pensa em sexo, torna o homem um animal. Você vê um animal, uma cadela no cio, você vê aqueles 20 cachorros, aqueles 20 cães atrás da cadela, você vê um homem dominado pela luxúria. A avareza produz muita doença no corpo e na alma. A ocupação do demônio é perder as almas, e ele cria a armadilha da preocupação. Preocupado com o amanhã, com o que vai comer, vestir, manter-se, ou seja, mente sempre olhando para o futuro, não se ocupa com o hoje, que é onde Deus nos visita. Deus nos visita hoje, a cada dia. A cada dia hoje nós podemos ter o nosso encontro definitivo com Cristo. Ou seja, a palavra preocupação, ela vem do grego merizo, que quer dizer dividir. A alma do avarento é uma alma dividida entre ganhar e manter. A avareza, ela dá tristeza em dar. Também é conhecido como curiosidade doentia. A curiosidade doentia é filha da avareza. E a parábola do rico insensato, vocês depois podem ler com calma, lá no capítulo 12, do nosso companheiro Lucas, São Lucas, nosso companheiro médico, nosso companheiro, não, como é que a gente chama? Nosso colega médico, grande São Lucas, de Antioquia, ele nos diz, São Lucas, através da parábola recitada por Jesus Cristo, né, que aquele agricultor rico tem uma grande colheita, e ele não pecou, ele não errou, ele não pagou, ele não roubou a terra, ele não pagou errado os funcionários, ele não fez nada de errado, ele teve uma grande colheita, mas ele colocou no dinheiro a sua segurança. Ele direi a minha alma, tem muitos bens, em depósito para largos anos, descansa, come e bebe, regala-te. Deus diz, porém, tolo, insensato. É a parábola do rico insensato. Por quê? Porque o dinheiro jamais pode ser a finalidade das nossas vidas. Jamais. O dinheiro é apenas um meio. O tolo, quem é aquele que elege um bem criado, que não é bem, apenas algo criado, algo apenas que é um meio, você o elege como seu Deus. É muito interessante essa história que conta, ninguém sabe se é mito ou é verdade, de Alexandre o grande Alexandre ali do terceiro século antes de Cristo, que domina a Grécia, que faz cair todo o Império Grego, com ele a sabedoria dos filósofos gregos, ele que era macedônio, no norte ali da Grécia hoje, e ele invade, e ele dizia que quando morresse, à beira da morte, ele pede para que os seus generais realizassem os seus 3 últimos desejos. Primeiro, que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época, que fossem espalhados todos os seus tesouros no caminho, tudo que ele tinha conquistado durante a vida, e que as suas mãos fossem postas para fora do caixão, à vista de todos, para que, quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Que o caixão vai sobre toda a riqueza que ele conquistou, para que nós soubéssemos, que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. E, por fim, as mãos fora do caixão, para que, balançando ao vento, para que possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partimos. Não levaremos nada. São Máximo confessou ainda sobre o amor ao dinheiro, ele disse que o grande problema da avareza é a segurança. É o prazer de ter, de comprar, de usar, a vanglória, mas, em especial, colocar a nossa segurança nos nossos bens materiais. Ou seja,
está em negrito aí, ó. O avarento confia mais em si próprio do que em Deus. Meus irmãos, não tem como ter uma noite de sono tranquila quando você sabe que a sua riqueza, ou seja, a sua segurança, pode ruir por um Covid, pode ruir por uma mudança da economia, pode ruir por uma doença que você venha a ter, ou seja, as pessoas não têm paz porque elas colocam a sua segurança na criatura e não no Criador. O mundo moderno vive hoje o que a gente chama de síndrome de burnout. O síndrome de burnout é uma síndrome das pessoas, né, o alcoólico, aquele péssimo companheiro de trabalho que, no momento inicial, acha-se que ele é uma boa pessoa para o trabalho, mas logo você vai ver que ele só vai ser um mau funcionário, ele vai viver doente, aquela pessoa que só pensa em trabalho. Um pouquinho mais sobre o pecado da preguiça, né, que deixa a pessoa desanimada, é uma doença da vontade, não está na razão, está na vontade. E várias doenças arteriais, infarto, hipertensão, doenças oncológicas, o câncer de colo, o câncer de mama, estão relacionadas diretamente com a inatividade física. Até mortalidade, obesidade, dislipidemia, depressão, demência, alteração do humor, relação direta com a preguiça, com a inatividade física. Nos Estados Unidos, viram que uma pessoa sedentária custa $330 por ano a mais do que uma pessoa da mesma idade, porém ativa. O pecado da preguiça, inclusive nas crianças, em populações pediátricas, o sedentarismo é o principal fator de risco responsável pelo aumento pandêmico na incidência da obesidade juvenil, causando doenças cardiovasculares, renais, endócrinas, neuromusculares, osteoarticulares. A insônia atinge 30% a 40% dos brasileiros com doença do sono, acontece em alguma fase da vida, ou seja, de cada 10 brasileiros, 3 a 4 em alguma fase da sua vida serão acometidos de insônia. 73 milhões de brasileiros. Meus irmãos, esse estudo que acompanhou uma população dinamarquesa, acho que é Dinamarca, Iceland, não, Islândia, não é Islândia, Islândia, acompanhou uma população pequena lá da Islândia e viu que a inatividade física aumenta em 42% a probabilidade de você ter insônia. É só você imaginar, eu sempre digo isso para os meus pacientes, meu irmão, você passa o dia sentado, vendo WhatsApp, Facebook, aí depois você quer dormir, feito uma criança. Pergunta se um trabalhador da construção civil, um pedreiro, um servente de pedreiro, se algum dia na vida ele teve dificuldade para dormir. Será que um deles tem insônia? Para a gente terminar, não vou me alongar muito, já estou com 1 hora falando, eu termino em 5 minutos. A ira, quantas doenças relacionadas com a ira, não vou me alongar por conta da hora, mas a gente entende que a ira é a mais forte das nossas paixões. Esse trabalho, publicado numa revista de psicologia, mostra que o perdão, ou seja, a falta do perdão mata mais do que o que ele fez? Ele pegou, ele acompanhou, esse estudo acompanhou de forma longitudinal, foi um coorte de 1.500 pessoas, e ele acompanhou durante 3 anos, aqui o trabalho foi conduzido durante 3 anos, para ver se a pessoa que perdoava morria mais ou menos do que a pessoa que não perdoava, e ele conclui aqui, estatisticamente, aqui é o Q quadrado, o teste do Q quadrado, a probabilidade de ter sido acaso é menor do que 0,001%, de que as pessoas que não perdoam morrem mais precocemente. Não é ter doença, não é infartar, não é ter depressão, não. Ele provou estatisticamente que a pessoa que não perdoa morre mais cedo do que a que perdoa, se for controlado idade e sexo, e gênero. E ele conclui no artigo, aqui é só o resumo, mas ele diz que tem que ser tá aqui, incondicional, é o perdão incondicional, tá bem aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, o perdão incondicional, o que é isso? Não precisa a pessoa pedir perdão, a pessoa tem que perdoar, e isso é tão importante, eu sempre comento isso com os meus pacientes que, por alguma
razão, tem uma doença grave, não consegue melhorar, e que a falta do perdão é a causa da sua doença, eu digo assim, olha, Jesus sabia tanto disso, ele que é a sabedoria encarnada, que ele condicionou no Pai Nosso. Nós fazemos 7 pedidos quando rezamos o Pai Nosso. Dos 7, o único que está condicionado é perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Ou seja, o perdão ele é indispensável para a nossa saúde física e espiritual. Jesus sabia disso, obviamente, ele sabia de tudo isso. Então, aqui, 8 razões pelas quais o perdão faz bem para a sua saúde. É um artigo que foi publicado na revista Galileu, uma literatura leiga, né? Uma literatura leiga, mas que eu achei interessante. Depois, ele é todo baseado em literatura científica, depois vocês podem acessar, se quiserem, para ver mais artigos científicos relacionando a falta do perdão com doenças físicas. Então, a gente volta para aquela proposta de Agostinho, que o mal físico acontece como consequência do mal moral, e esse acontece como consequência do mal, da ausência de Deus, que não há outra forma de evitar o mal físico que não seja evitando o pecado, e o grande São Paulo, apóstolo, nos diz que, no caso, ele nos pergunta, ofereceis alguém como escravos, sejam escravos daquele a quem obedeceis, ou escravos de Deus através da obediência e da justiça. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que nós podemos ser escravos dos nossos vícios, da gula, da luxúria, da avareza, da preguiça, da inveja, da soberba, ou nós vamos ser escravos da justiça. O termo justiça, na Sagrada Escritura, quer dizer santidade, que é a busca das virtudes. Meus irmãos, lutar contra o vício, contra a doença, contra os males, contra o sofrimento, exige de nós a luta contra os nossos vícios. E a gente luta contra os nossos vícios através da busca das virtudes. Isso é tão claro que na obra mais importante, talvez a obra mais importante do filósofo Aristóteles, Ética a Nicômano, ele escreve um livro todo, 10 livros, para explicar o que é a virtude, descreve o mundo de modo extraordinário sobre a virtude humana. No livro 2, a virtude de modo peculiar, depois ele vai as virtudes morais, depois as virtudes relacionadas com o dinheiro, depois a justiça, que para ele é a virtude mais completa, as virtudes intelectuais, a necessidade da continência e da incontinência, a amizade, e por fim ele termina falando da felicidade, do prazer e da felicidade. O último livro dele, desse último livro dentro da Ética a Nicômano, é sobre a felicidade, ou seja, a felicidade, a vida saudável, a vida feliz, só é alcançada na vivência das virtudes. A vivência das virtudes deveria ser ensinada nas escolas, para os nossos filhos, para os nossos netos. A busca da virtude é algo que a luz natural da razão nos diz. O homem que é viciado é um homem que é doente. No dia que eu descobri o que era o oposto de vício, eu entendi perfeitamente o que é virtude. Pessoal, o que é vício? É o oposto de virtude. O que é virtude? É o oposto de vício. Então, não tem como ser feliz, não tem como chegar ao céu, não tem como ter saúde, que é o nosso tema aqui específico, vivendo submisso aos vícios, vivendo dominado pelo corpo, subjugado pelo corpo. Talvez a obra mais perfeita já escrita pelo homem, a Suma Teológica, escrita pelo grande Santo Tomás de Aquino, dedica uma parte muito grande dela sobre a virtude. A parte 2 é toda ela dedicada à vida das virtudes. Para a gente terminar, já passei um pouquinho do tempo, o ser humano tem alma, sim. Ela é criada por Deus e ela é imortal. Não foi o nosso tema aqui, mas se um dia eu tiver a oportunidade, a gente pode falar sobre a imortalidade da alma. O que seria a alma? A definição de Agostinho, uma substância dotada de razão, apta a reger o corpo. Quais as suas potências? A razão, a vontade, a memória, a imaginação e os sentimentos.
sabendo que a razão e a vontade é na parte superior, a memória, a imaginação e os sentimentos da parte inferior da alma, porque adoecemos, porque buscamos a felicidade, aonde ela não pode ser encontrada. E, para finalizar, existem doenças da alma, se é que a alma existe. A pessoa humana, meus irmãos, é uma unidade de alma e corpo, espírito e matéria. Logo, não se deve falar em doença física ou doença da alma, mas uma doença que atinge o ser humano por inteiro, corpo e alma. Nós, médicos, devemos estar preparados para tratar por completo aqueles que nos confiam as suas vidas. E ao médico é confiar nele, a sua saúde e a sua vida. Como se dá o verdadeiro tratamento das doenças humanas? Na luta contra os vícios, na busca das virtudes. As descobertas científicas é óbvio, elas devem ser utilizadas, devem ser incentivadas. Eu sou cientista, pesquisador, trabalho como médico, passo remédio, faço cirurgia, mas jamais nós podemos superestimar a parte médica que trata apenas o corpo. Não, nós temos que entender que o ser humano é corpo e alma e deve ser tratado como corpo e como alma. Eu agradeço imensamente a atenção, a paciência dos senhores. Você quer, por favor, Henrique, assumir ou Henrique ou Roberto, assumir os debates, a discussão, as perguntas? Pois não, eu já ia falar, a gente tinha combinado no começo, né, que eu entraria. Então, a academia agradece a palestra do Dr. João, certo? Interessante palestra. E nós agora abrimos a oportunidade para as perguntas. Vocês podem se inscrever pelo chat. Aqui nós estamos no ambiente só da academia. Podem se inscrever também levantando o dedo ou desligando o microfone, falando, né? E vamos começar, então. Até o momento eu não vejo nenhuma pessoa inscrita. Henrique, só lembrando, Henrique, que pelo tema ter sido um tema de interesse muito amplo, o link foi distribuído para muitas pessoas que não são médicos e médicos que não são da academia. Então, a gente pode também dar direito à voz a essas pessoas, né, se elas quiserem se manifestar. Com certeza. O pessoal da Sociedade Médica São Lucas. Ok? Eu queria fazer uma pergunta, não é nem uma pergunta ao conferencista. Queria fazer só um comentário. Como ele bem falou na apresentação, o João Ximenes foi meu aluno na graduação, ele fez residência em São Paulo, e ao retornar, já com o título de doutor pela USP, ele concorreu a um concurso lá na faculdade para disciplina de otorrino. Então, foi professor, também trabalhou no hospital universitário, uma oportunidade importante para mim, exatamente por essa formação espiritual que ele tem, muito forte, muito importante. E em todas as nossas conversas, sempre terminava a gente conversando algo sobre a espiritualidade. Tenho uma admiração muito grande por ele, como cidadão, pai de família, profissional exemplar, e essa formação religiosa que ele tem. E, por estima, a convivência com os bons ajuda muita gente. Ele sempre falava de Santo Tomás de Aquino e disse: professor, é um livro muito importante, se você puder, você lê. Realmente eu consegui, exatamente comprei essa coleção que ele falou, e eu tenho lido a Suma Teológica, e tem me enriquecido muito, porque há muita sabedoria, e todas essas virtudes que ele falou realmente é muito bem contemplado na obra de Santo Tomás de Aquino. Essa obra, eu já acrescento, ela é muito importante porque há uma intertextualidade muito importante, muito forte, com Aristóteles, Santo Agostinho, os principais, mas há também com os padres da igreja, os chamados da patrística,
Atanásio, João Damasceno, então foi muito importante. Então, eu queria parabenizar a apresentação dele, a apresentação, para mim, primorosa, maravilhosa. Eu não sei se é do agrado de todos, mas, para mim, devido ao desenvolvimento adicional da minha espiritualidade com a leitura de Santo Tomás de Aquino, eu gostei muito da palestra, eu queria parabenizá-lo e dizer que foi uma honra muito grande ter trabalhado com ele no Hospital Universitário até a minha aposentadoria, e que ele continua lá também no magistério e também já na universidade, na Unicristo. Então, parabenizar a apresentação e também a comissão científica pela escolha do tema e pelo convite ao João Chimenez. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer duas palavras, vou usar agora para fazer o meu comentário. Primeiramente, eu queria parabenizar a palestra. Queria parabenizar o sentimento religioso grande e profundo que a gente observa no palestrante, fica muito claro. É isso, do Dr. João Chimenez. Agora, doutor João, a guisa, se eu puder fazer uma humilde colaboração às suas futuras palestras, eu queria dizer que você coloca a visão científica muito dentro da visão cartesiana, como se ela fosse apenas isso. Eu acho que a visão moderna da ciência já não é mais essa. A visão da ciência dos gregos até o dia de hoje mudou profundamente. Primeiramente, os gregos, eles queriam explicar a causa de cada coisa. A grande finalidade, Aristóteles condensa tudo dizendo que a grande finalidade da ciência é explicar a causa, e ele tinha 4 tipos de causa. A formal, é isso? A causa final, a causa formal, a causa eficiente, e são essas 4. Eu já citei as 4 já. Então, de lá para cá, o que a gente tem observado na ciência é que houve uma grande batalha silenciosa entre os matemáticos e os cientistas. Essa guerra começou na Grécia. O maior cientista da humanidade, o maior sábio da humanidade, eu acho que foi Pitágoras, não só eu, muita gente da história da ciência acha que foi Pitágoras, e que levou a geometria, levou a matemática muito longe, e isso despertou no homem uma grande confiança na razão, que depois transbordou na filosofia, com a filosofia de Platão, e de Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas de lá para cá ela mudou profundamente. A ciência, hoje, ela já não é mais aquela ciência que procura explicar as causas. Ela é uma ciência que traz em si uma contradição interna muito grande. Ela é mecanicista, né? E esse é o aspecto crítico em relação da ciência com a religião, é o mecanicismo, né? Porque explica tudo por leis naturais, e isso vai tirar a oportunidade do livre-arbítrio. Quer dizer, tudo que nós fazemos em última análise, é resultado da nossa constituição química, da nossa constituição físico-química, ou da nossa constituição estrutural orgânica, e não de um ato voluntário meu. Mas ela é mecanicista, e eu acho que esse é o grande... Mas ela contra a visão moderna, ela é contraditória em si, porque ela é absolutamente, essencialmente probabilística. E esse é um aspecto que as pessoas que falam sobre ciência e que realmente não vivem a ciência geralmente esquecem. A ciência, ela é probabilística. Ela nunca diz que isso é aquilo exatamente. Ela não tem afirmações definitivas e retocáveis. Toda afirmação da ciência, ela é revisável, ela é retocável, ela é aperfeiçoável, como nós a vemos hoje, porque o que a ciência diz é que existe uma tal probabilidade daquilo acontecer, e não que aquilo realmente vai acontecer. Então, eu queria colaborar com a sua palestra trazendo esse aspecto, né? A ciência moderna, ela não é mais cartesiana naquele sentido inicial, ela traz uma contradição em si violenta, que é a contradição entre o probabilístico e o mecanicístico.
como também as grandes teorias do universo, elas são contraditórias em si. Quais são as grandes teorias do universo hoje? É a teoria do Big Bang e a teoria espaço-tempo de Einstein. Essas duas teorias, elas são contraditórias entre si. Um dia, uma das duas vai se acabar, porque existe uma contradição interna, imanente, essencial entre essas teorias. Então, quer dizer, a teoria de Einstein, por exemplo, ela é uma teoria que já está predisposta ao fracasso, ao acabamento. Queria dizer que moderação no uso dos sentidos, ela não é uma coisa original de Santo Agostinho. A moderação dos sentidos era uma coisa que os gregos praticavam ou não praticavam, alguns eram muito sem regra, né? Mas outros tinham muita regra, e surgiu uma corrente filosófica que pregava exatamente isso aí, que eram os epicuristas. Epicurista, hoje em dia, é sinônimo de ateu, mas os epicuristas não eram ateus, eles acreditavam em Deus. O que eles diziam é que nós não precisamos de Deus nas nossas vidas, e que você consegue a felicidade moderando o uso dos sentidos. Por exemplo, a comida. Nunca coma demais, porque se você comer demais, você vai ter indigestão, e isso vai trazer a sua infelicidade. Então, eles tinham toda uma série de regras para isso aí, de como usar o sexo, como usar a comida, como usar a água, como usar os passeios, como usar tudo, para não destruir a felicidade. Isso, portanto, é bem antes de Santo Agostinho, e foi muito bem classificado e organizado pelos epicuristas. Os epicuristas vieram logo depois de Sócrates, Platão e Aristóteles. Ele é por volta de 300 anos antes de Cristo. Pessoa já filosofia epicurista. Mas, assim, de uma maneira geral, quero parabenizar a sua palestra, tá certo? Eu acho que a religião é uma coisa importante, só queria fazer uma pequena discordância num ponto. Eu acho que o pecado, tá certo? Aliás, a degradação física, ela não surge como consequência do pecado, ela pode até surgir como consequência do pecado. Talvez, frequentemente, ela surja como consequência do pecado, mas não necessariamente. O corpo humano é um corpo termodinâmico, não é isso? As nossas reações biológicas das nossas células, ela tem uma vida limitada pela própria termodinâmica interna do organismo. A gente calcula que, hoje em dia, a vida de um corpo humano bem tratado possa atingir os 130, 140, 150 anos, mas nos recursos atuais, não mais do que isso. Então, eu achei assim, eu acredito que você não quis dizer isso, mas, na maneira como foi dito, dá a entender que o decaimento físico é consequência do pecado. Eu acho que ele pode ser, mas não é necessariamente. E acho que assim é um pouco forçado de barra a gente colocar isso aí com muita força. Mas, no mais, eu queria parabenizar a sua palestra, parabenizar a sua religiosidade. Eu também sou católico, apostólico romano, certo? Tenho também a minha crença em Deus, acredito, tá certo? E acredito que a gente deve professar nossas reuniões e acredito que a espiritualidade é a chave da felicidade. Agora, cada um tem a sua espiritualidade, as espiritualidades não são iguais, mas a espiritualidade, essa sim, ela é. E não necessariamente dentro da Igreja Católica, porque, por exemplo, um maometano, ele tem a espiritualidade dele. Um budista tem a espiritualidade dele. Eu acredito que a espiritualidade é fundamental. Então, dito isso, eu queria parabenizar a sua palestra, a sua organização, a linha do tempo histórica que você traçou e, sobretudo, queria parabenizar a sua fé e a sua religiosidade. Eu acho que a verdadeira fé é aquele que você crê sem demonstração. Se eu precisar da ciência para me demonstrar que Deus existe, então, na minha concepção, isso não é fé, basta a ciência. Não tem mais o mérito da fé. Então, eu queria parabenizar você e a todos aqueles que têm uma fé meritória ou têm o mérito da fé. Obrigado, era só isso que eu queria dizer. Doutor Ximenes, você quer fazer algum comentário? Em cima da assertiva do doutor Henrique, do acadêmico Henrique? Eu quero agradecer os comentários. Na realidade, com relação, só pegando do final para trás, eu queria só falar assim, né? A senescência e a senilidade. O processo de senescência é absolutamente fisiológico, né? O decaimento natural do corpo humano, como o senhor falou,
regulado, inclusive, pelos nossos genes. A senilidade, sim, essa tem relação com, por exemplo, né, vou dar um exemplo, o que a diabetes produz no envelhecimento do idoso. O diabético tipo 2 tomou atitudes erradas ao longo da vida, chega um determinado momento que o corpo se manifesta com a síndrome metabólica, depois com a resistência periférica à insulina, então vem a doença, e isso compromete o processo natural de envelhecimento que era a senescência. Né? Só essa, mas eu só tenho a agradecer os comentários do senhor. Eu queria só responder aqui uma pergunta que o doutor Magno Peixoto, colega otorrino, fez, com relação às doenças congênitas. Eu não quis incumpridar, mas tem uma... Eu retirei uma parte, que, por conta do tema, que é a explicação sobre isso. Na realidade, a doença fruto do pecado, não necessariamente do seu pecado pessoal. O melhor exemplo que tem isso, que eu tenho para dar sobre isso, é aquele acidente do Césio 135, lá em Goiânia. Acho que a maior parte de nós aqui lembra daquele acidente. Então, o que aconteceu? Um colega radiologista não dispensou, não fez a dispensação adequada do material radioativo da clínica de radiologia, colocou num lixão, um catador de lixo foi lá, achou bonito e levou para casa, e hoje, até hoje, 40 anos depois, eu me lembro que eu era ainda criança, acho que deve ter uns 30, 40 anos, tem 7.000 pessoas, 7.000 pessoas doentes por conta daquele fato, daquele pecado da avareza daquele radiologista que não quis ter um custo no descarte adequado do material radioativo. Então, por exemplo, ele pergunta sobre as doenças congênitas. Não necessariamente, o pecado pode ser social, o pecado pode ser de outros, não necessariamente o seu pecado. Talvez eu não deixei isso claro, não era o nosso tema aqui, entrar em detalhes, mas tem uma passagem da Bíblia que Jesus é perguntado, né, os apóstolos perguntam, tem um cego de nascença, quem pecou, ele ou o pai dele pecou? E ele responde, nem ele, nem o pai dele foram responsáveis por esse pecado. Então, ali a gente entende que existe pecados sociais que afligem a saúde de muitas pessoas. Henrique, eu posso falar um pouquinho? Eu posso fazer um comentário final, Janés, só para finalizar a minha fala. Eu queria dizer também que eu conheço um pouco de Santo Agostinho, já li um pouco de Santo Agostinho, admiro, mas eu acho que Santo Agostinho exagera muito a noção de pecado. Eu admiro a obra dele, a santidade dele e tudo mais, mas eu acho que ele exagera muito o sentido assim de pecado, né? É um ponto assim que eu vejo na obra dele que terminei, pode falar. O menino não faz, né? A outra da semana passada que não era. O Sebastião, fecha o seu microfone, por favor. Opa! Ô, João Ximenes, em primeiro lugar, eu queria, me solidarizar com você pela sua grande fé, né? E dizer que você é um homem de muita coragem, viu? Olhe, um homem falar de Deus para um grupo de médicos é um homem de muita coragem. Então, parabéns pela sua coragem. Primeira coisa é essa. A segunda coisa que eu queria me manifestar é em relação à questão do endeusamento do homem, né? O problema todo aconteceu exatamente há 300 anos atrás, 340 anos atrás, não é? Quando o homem buscou responder a tudo, resolver a tudo e substituir Deus. Aí os profetas ditos, os filósofos ditos modernos, né? De 200, 300 anos para cá, eles tentaram matar Deus para poder dar força e vida ao homem, né? Então, nós acreditamos nisso tanto que hoje nós somos uns deusinhos, né? Hoje nós somos uns deusinhos, achamos que tudo está ao nosso alcance, que a gente não precisa mais de ninguém, nem de nada, inclusive nem precisamos do outro, né? Nem do outro, né? Porque nós resolvemos tudo.
E daí vem a série de pecados, principalmente os espirituais, a soberba, a luxúria, a soberba, a vanglória e o orgulho vem disso, né? Porque nós somos muito fortes, nós somos tudo, nós não precisamos de nada nem de ninguém. Então, isso é muito corajoso da sua parte dizer isso para a gente, sabe? Já que isso é o estopim da nossa infelicidade. Agora, uma outra coisa que eu queria ressaltar, e agora eu acabo, é dizer que é impressionante como a fé, ela passa, você destacou muito a questão da inteligência e da vontade. É impressionante como a fé, eu vou aqui vou abstrair a questão da graça da fé. Né? Vou abstrair porque aí dava outra noite de conversa. Vou abstrair essa, mas hoje eu tenho convicção que a fé depende do estudo, depende da inteligência e da vontade, da disponibilidade da gente, sabe? Então, eu, quando procurei crescer a minha incipiente fé, eu fui em busca dos homens de fé. Hoje eu já devo ter lido mais ou menos a história de 30 santos da Igreja Católica, 30 é mais, porque quando eu contei a última vez foram 28, já li mais alguns. Né? Eu fui estudar a fé, saber por que é que eles tinham fé, quais são os subsídios que ele podia me contaminar. Então, eu acho que a gente tem que estudar a fé, a gente tem que estudar a parte espiritual da gente, como se estuda a parte científica, do mesmo jeito, né? Do jeito que a gente, na ciência, encontra as pernas mancas, as pernas falhas, a gente também encontra alguns traços da espiritualidade. Até porque a espiritualidade também ela é denotada pelos homens, né? Os homens têm suas pernas mancas. Mas eu tenho certeza que o estudo é fundamental para o desenvolvimento da fé. Eu tenho certeza disso. Aqui eu estou abstraindo a graça, tá? Porque é uma coisa mais complexa, seria outro tanto de discussão. E eu queria, finalmente, dizer para você que aquela poltrona muito confortável que a gente puxou para você, ela continua à sua disposição. Vou botar uma plaquinha, viu? Dr. João Ximenes, para toda a vida que você quiser voltar e sentar nela, será muito bem-vindo, viu? Muito bem-vindo. Se alguém quiser falar mais, vai falar ainda, mas já deixo aqui o meu agradecimento tácito sobre essa sua generosidade de dividir com a gente coisas tão fortes, tão profundas, sabe? Muito obrigado mesmo. Eu espero muito que Deus te abençoe. Eu acho que você corre mais risco do que eu, sabe? Você corre mais risco do que eu, porque você é mais visto, é mais perseguido pelo demônio do que eu. Como eu sou um homem sem fé, então ele não dá muita bola para mim, não, sabe? Mas para você está o tempo todo no teu calcanhar. Então, Deus te abençoe e te proteja. Muito obrigado. Alguém quer mais? Agradeço demais as palavras e com relação assim, à razão e à fé. Primeiro slide eu coloquei lá aquela frase de Agostinho, que ele tira de Isaías, né? Entenda para crer, crer para entender e entender para crer. O senhor falou perfeito. A fé, a luz natural da razão, a gente precisa entender para crer. Por que Deus agiu, como ele agiu, por que Jesus veio, por que existe a igreja, qual o sentido do conhecimento da igreja, o que é o catecismo, a vida de tantos santos. Então, se a gente não vai buscar, como o professor Sebastião tão brilhantemente foi lá em Santo Tomás, na Suma Teológica, ou na vida dos santos, vários santos se tornaram santos lendo a vida de santos. Santa Teresa d'Ávila, talvez a mulher mais santa do século XVI, né, reformou o Carmelo, ela se tornou santa porque leu a vida de outros santos. Santo Inácio de Loyola, que trouxe toda a igreja para a América, também na vida. Então, na busca, então, esse caminho que o senhor está trilhando, doutor Genedson, é simplesmente perfeito, de ler a vida de tantos santos que nos ajudam a entender a fé. Perfeito, perfeito. Nós queríamos parabenizar o doutor João Martins. João Martins, não, João Ximenes, desculpe. Desculpe, João. E dar uma notícia que nem gostaríamos. A nossa Lisimeire foi cremada hoje à tarde. Perfeito. Eu queria comunicar à academia. Né? O corpo dela, a alma está no céu, doutora Zélia. Com certeza. Com certeza. O corpo, ela ressuscita no final dos tempos. Eu acho que nós temos ainda 13 minutos de generosidade da sala da doutora Ana Margarida. Nós temos mais 13 minutos.
Eu queria só fazer um registro, pode ser? Sim. Esse registro é importante para o conferencista. 23 acadêmicos estão presentes, assistiram à sua apresentação, João Chimenez. E muitos convidados. Alguns eu conheço. Eu gostaria de registrar a presença do Glauco Lobo, da colega Otorrino Kalina, e alguns nomes eu gostaria de citar, não sei, não identifiquei. Magno Peixoto, Moisés, Ana Cristina, Ielda, José Gerardo, não sei se é o nosso colega reumatologista, o Jackson Braga. José Gerardo Paiva, reumatologista. Paiva, que presença, que honra. E o Pires. Então o João conferencista teve uma bela plateia. Viu? Parabéns. Bastião, eu também acrescento o doutor Augusto Guimarães, nefrologista, e a doutora Maria de Lourdes Malu, esposa dele, anestesista. Beleza. Obrigado, Malu. Amigo João, eu posso dar uma palavrinha? Deve. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o nosso conferencista, que há muito tempo eu vinha tentando trazê-lo à academia. Já no ano passado já estava tudo certo, mas com o problema dessa nossa pandemia, nós refutamos para este ano. E, em segundo lugar, dizer que é uma satisfação muito grande ter aceito o nosso convite e mostrar essa verdade que impulsiona a todos nós, a fé cristã. Nós ficamos muito gratos pela sua presença, pela sua exposição, e também de dizer que, como o nosso acadêmico Janésio, vice-presidente, a porta está aberta para sempre. Eu queria lhe agradecer e lhe dar um forte abraço pela amizade e pela grande força que você sempre dá, até quando a gente lhe vê pessoalmente. Muito obrigado, João. Henrique, se não tem mais ninguém para se... Eu quero falar. Por favor, Ana Margarida. Ana Margarida, eu falei de você, falei de Baturité, Ana Margarida. Nós conversamos tanto hoje, não foi? Eu ouvi, pois é. Então, eu quero dizer que foi falado aí que tinha, realmente, no momento, são 30 participantes, mas na hora que ele estava fazendo a palestra dele, chegou a 35. Eu registrei aqui. E queria parabenizá-lo também, doutor Chimenez, pela sua palestra e pela sua fé. Eu fui solicitada a ler aqui o bate-papo. Então, eu vou ler só alguns, porque tem muita gente aqui dando os parabéns, dando boa noite, mas o que eu vou ler aqui é do Marcelo Gugel, porque ele pediu para eu ler. Eu gostaria de parabenizar o expositor pela qualidade da palestra e lembrá-lo da necessidade de enviar o texto, teor, no formato de ensaio a publicar nos anais da academia. E aí os outros aqui estão elogiando muito, ele pode ver depois, que eu acho que ele até já respondeu aqui uma pergunta, o doutor Chimenez deve ter visto o bate-papo. É isso aí. Só queria lhe corrigir, viu, Chimenez? Do Zé Frota até o Iguatemi, você não vai ver só 10 farmácias, não, viu? Você vai ver bem mais. Henrique, eu acho que você podia fazer o encerramento, né? Então, mais uma vez, agradecendo a palestra do doutor João Chimenez, uma palestra muito interessante, muito instigante. Eu acredito que se a gente tivesse bastante tempo para debater, né, sugeria um debate interessante em torno da palestra, né? Mas, de qualquer maneira, chegou o tempo aqui é exíguo, é curto, nós já estamos no fim do tempo disponível pela generosidade da nossa confrade Ana Rosenberg. Então, queria mais uma vez agradecer não só ao palestrante, mas a todos os que se fizeram presentes, quer sejam da Academia Cearense de Medicina, quer sejam de outras entidades que estavam aqui acompanhando a palestra do Dr. João Chimenez. Então, mais uma vez, doutor João, muito obrigado, e obrigado a todos que participaram, né? E eu não sei se o Janésio vai querer, como presidente, dar a palavra finalíssima de encerramento.
Somente uma boa noite a todos. Então, é encerrado, né? Encerrado. Encerrada a palestra. Eu vou encerrar por aqui, porque encerra para todos, tá ok? Perfeito.